Hoje eu estou recebendo a Thalita Sales, que é cofundadora da Biologix, uma solução que tem muito a ver com tempos modernos, que é qualidade do sono. Então a gente vai falar aqui de uma série de fatores, mas fundamentalmente a gente vai falar sobre a trajetória empreendedora da Thalita. Thalita, primeiro, obrigado por ter separado um tempinho aqui para conversar comigo. E a primeira pergunta que eu tenho para você é justamente sobre sua trajetória, como é que você chega até aqui, por onde você passou e o que é que vocês têm feito hoje na Biologix. Perfeito. Obrigada, Luiz. Obrigada pelo convite. Olá, pessoal. Bom, para começar, eu sou fisioterapeuta de formação, tá? Sou fisioterapeuta e educadora física, e depois eu fiz marketing. Então, eu estou falando isso porque que vem o sono, né? Então, o sono faz parte da minha história já de recém-formada. Eu comecei a trabalhar com medicina do sono, fui me especializar nisso, quando não tinha nada no Brasil. Eu fiz o primeiro curso que teve aqui no Brasil em 2008, depois eu fui para fora, fui para os Estados Unidos, e não tinha nada. E me encantei com o sono, então eu vim na primeira leva de fisioterapeutas. Não tem fisioterapeuta velho que trabalha com sono, quer dizer, já tô na meia idade ali, mas não tem muito mais velho que eu, né? Porque foi bem no comecinho. E aí, já comecei a trabalhar com sono, mas na parte respiratória, de tratamento de pacientes com apneia do sono. Ponto. Eu trabalhei 10 anos, na verdade, uns 14 anos nessa área, sendo 10 deles numa multinacional, na Philips, que era um dos grandes fabricantes de diagnóstico e tratamento para apneia do sono. E lá já o meu desafio era como é que a gente faz para diagnosticar tanta gente que tem apneia do sono? Que é um problema, assim, que um terço da população adulta sofre com esse problema, mas ninguém sabe, a maioria não sabe, porque é difícil diagnosticar, é caro, é complexo. E esse já era meu desafio lá, né? Como é que a gente faz para diagnosticar essa população para depois conseguir tratar essa população? É uma pandemia silenciosa, literalmente. Mais gente tem apneia do que tem diabetes. Mas a diabetes as pessoas conhecem mais do que a apneia, né? Então tem esse fato. Meu pai era apneico, meu pai roncava, dormia no sofá, dormia dirigindo. Meu pai já faleceu há muitos anos, eu não consigo. Quando eu comecei a trabalhar com isso, falei, pai, você vai ter que fazer um exame de apneia do sono e tal. E ele morava na minha família do interior, morava longe, acabou não fazendo. Ele faleceu no segundo infarto, depois de um AVC também, e assim, o quadro típico do paciente apneico. Tá? Então, eu já tinha isso na minha história, eu só trabalhei com isso minha vida inteira, tirando as vendas que eu fiz da faculdade, para pagar a faculdade, eu só trabalhei com sono. E aí, em 2015, a Biologix foi fundada, eu sou cofundadora, como você mesmo disse, né, Luiz? Paralelamente, eu ainda estava trabalhando na Philips, então a Biologix foi fundada, na verdade, começou o desenvolvimento de um produto, de um sensor, de uma ideia para monitorar doenças crônicas, com o Tasso, que é o fundador, depois o Dr. Geraldo também. E aí, nisso, quando eu estava já na minha segunda filha, eu grávida da minha segunda filha, querendo sair, querendo montar meu negócio, querendo mudar um pouco o meu perfil de trabalho, né, querendo empreender numa coisa minha por questões pessoais, né, que muita gente vive por aí, muitas mulheres que são empreendedores de startup, acho que vivem isso também, né? Eu conheci, me apresentaram para eles porque uma pessoa em comum estava fazendo um projeto de marketing com eles e falou: Nossa, eu tenho uma pessoa que vai encaixar perfeitamente porque vocês precisam, que era para começar a desenvolver o negócio como negócio, não mais o produto só, mas o negócio. E lá na Philips eu trabalhei com diagnóstico de sono, com terapia de sono, com a parte técnica e clínica, né? Então, com toda a parte de polissonografia, de ver exames e tudo mais, e ficava o Brasil inteiro, rodando, na verdade, a América Latina, conhecendo todo mundo do mercado e ainda pensando como é que a gente faz para ter algo que seja mais acessível, mais barato, mais fácil de usar, como é que a gente destrava esse mercado. E aí foi quando nos plugaram, né? Nos juntaram e eu vim para conhecer o pessoal da Biologix, era uma empresa bem pequena ainda, a gente estava com, na época não tinha nem, eu acho que 8 funcionários, a gente tem 41, foi antes da pandemia, né, em 2019, e assim, era justamente o que eu estava montando na época, eu já pensava em fazer um marketplace, eu queria fazer uma coisa que eu plugasse fisioterapeutas com pacientes, mas eu tinha que ter um diagnóstico simplificado. E aí uma amiga me falou, nossa, eu tava buscando um diagnóstico simplificado. E ela tava fazendo um projeto com ele, ela falou, eu tenho uma empresa que tá montando algo nessa linha. E foi quando eu vim conhecê-los, e aí deu match, né? Imediatamente, porque era o que eu visualizava como necessidade do mercado. E a gente começou a desenvolver, na verdade, o negócio Biologix, não só o sensor, mas começou a trabalhar muito mais no desenvolvimento comercial, marketing, nessa linha toda, né? E aí de Pô, lá para cá já são 5 anos, não, cinco, indo pro sexto ano. Passamos pela pandemia, né? Aos trancos e barrancos no primeiro ano, mas depois passamos e passamos bem. Foi até talvez tenha impulsionado um pouco o nosso crescimento. E eu acho que é isso. Então tem uma história pessoal que eu tive em casa, né? Eu vivi em casa isso com meu pai. Tem uma situação clínica que eu sempre trabalhei, minha formação, e eu só trabalhei com sono a vida inteira. Eu sou apaixonada por isso. Eu brinco que eu não aguento mais falar disso no meu trabalho, porque eu também falo na hora de lazer, porque todo mundo dorme, né, Luiz? Todo mundo dorme, todo mundo precisa dormir, então todo mundo só quer falar disso. boa, boa. Cara, é uma trajetória que de fato
é construída para chegar nesse momento que você está hoje. E aí, só parafraseando você, eu também só trabalho com sono, mas num outro sentido. Mas brincadeiras à Mas parte. é uma brincadeira que a gente sempre fala, quem trabalha com o sono não dorme. Mas isso de fato é um tema muito relevante, né? Quando eu te apresentei aqui, eu acho que é um tema que, principalmente nesse momento que a gente está de mundo, né? Não é nem só de mercado, é de mundo. A qualidade do sono da gente é cada vez pior por excesso de tela, pela rotina, pela forma que até a gente se alimenta ou se exercita, né? E você Sim. também vindo da parte da educação física também tem essa visão. E eu queria entender também, Thalita, um pouquinho desse mercado de vocês. É claro que quando a gente olha o mercado de saúde, e aí você mencionou pandemia, cara, de 2020 para cá, o mercado de saúde, ele mudou quase que completamente, inclusive como prioridade para quem investe, para quem empreende. Mas existem muitos mercados dentro do mercado de saúde, né? E o mercado do sono, como você muito bem colocou, ainda parece ser um mercado que não está ali no Tier A, vamos dizer assim, quando a gente olha para o mercado da saúde como um todo. Tem um outro ponto que me chama a atenção no negócio de vocês, que é o fato também de vocês terem um dispositivo físico, né? Que é o que vai fazer o monitoramento ali do É sono. mais, é mais incomum no caso de startup e tudo mais. Exatamente. E tem um agravante de a gente sabe que no Brasil você produzir ou vender hardware tem sempre um grau de complexidade muito maior. Exatamente. Pois é. E aí eu queria entender exatamente a tua visão de mercado agora, né, como um todo, no que diz respeito a o que é que tu entende como oportunidades, como desafios, como é que vocês se posicionam. Traz um pouquinho também quem é o público-alvo da Biologix hoje. Então Perfeito. acho que vale ter essa tua visão também. Bom, vamos lá, Luiz. A gente, assim, o mercado do sono, como você falou, o mercado de saúde é uma crescente, mas o sono, por que que foi que a pandemia, de certa forma, depois até nos ajudou, nos impulsionou um pouco? Primeiro, porque as pessoas viram que precisavam, na verdade, assim, perderam, a gente, né, em geral, perdeu pessoas saudáveis, não saudáveis, de todas as idades, todo mundo se assustou, falou, pô, eu preciso cuidar da saúde. E entendendo que o sono começou a ser um pouco mais dos pilares de saúde. Só que mais um ponto, eu acho que foi crucial para nossa mudança, que foi que todo mundo começou a ter um celular. Qualquer vovô e vovó começou a ter um celular para falar com os netos que não conseguiam ver. Então, a tecnologia veio mais para perto da gente. E a nossa empresa é justamente baseada em tecnologia, em IA, em internet das coisas, porque a gente tem como missão democratizar os cuidados com sono. Só que como é que a gente faz isso se o padrão é complexo, é caro, a gente tinha que baratear, porque tem que ser uma coisa acessível para todo mundo. Não um exame de 2, 3, 4 mil reais, né? Que não é acessível a grande parte da população. A gente tem que fazer uma coisa ser fácil, a ser acessível no sentido também de logística, de qualquer pessoa no interior do Maranhão poder fazer o exame, qualquer pessoa que tenha, tem que ter internet, tem que ter um celular, mas que possa fazer o mínimo ali e fazer esse exame, né? Então, esse foi o ponto que mudou muito na pandemia. Quando a gente pensa no mercado, quando eu falei lá no começo que um terço da população adulta tem apneia do sono, a gente está falando de 40 milhões de pessoas no Brasil, tá? É muita, muita gente e a grande maioria, pelo menos 90%, não tem nem diagnóstico. Então, ele é um mercado que vai explodir ainda. Essa é a nossa perspectiva e já vem, a gente já tem visto, né? Cada vez mais procura até pelos fundos, por tudo que nos rodeia aqui no mundo de startups, né? Porque sabe se vai explodir. Tá cada vez mais, não é que a apneia está crescendo a quantidade de pessoas, não, só estão sendo mais diagnosticadas. Ela já existia, sempre existiu. Ela cresce sim com o ganho de peso da população e o envelhecimento da população, porque ela é mais comum nos idosos. Então, assim, se começa a piorar com 40, 50, 60 anos, 70, 80, então ela vai crescer naturalmente a quantidade de pessoas também, né? Então, esse é um ponto de mercado. Quando a gente fala na medicina e do sono, a gente fala medicina do sono como um todo, profissionais de saúde. Eu sou físio, mas tem dentista, fono, médicos das várias especialidades, todos trabalham, podem trabalhar com sono em diferentes áreas, ali no tratamento, no diagnóstico, mas todo profissional de saúde precisa conhecer sono. E ainda está só no comecinho. A maioria não sabe, a maioria dos profissionais tem uma vasta sem ideia do que acontece enquanto as pessoas dormem, tá? Então, ainda é um mercado que a gente está trabalhando aqui na Biologics, a gente está em Biologics Academy, inclusive, para trabalhar a educação disso, porque eu preciso educar eles também para poder engajar. Quando você me fala do meu público, quem é meu público? Hoje a gente trabalha com profissionais de saúde. Meu público é o B2B, tá? B2B2C. Eu não trabalho diretamente com paciente.
Eu tenho os pacientes no meu banco de dados, né? Não são meus dados, são dados do profissional de saúde, eu não tenho dados sensíveis dele, mas eu tenho 200 mil exames, 400 mil, 300 mil exames no meu banco de dados aqui. Mas eles são pacientes dos meus clientes, que são profissionais de saúde, que são clínicas, que são hospitais, que são consultórios, né, Brasil afora e América Latina, por ter hardware também. E fazer tecnologia no Brasil. Aí é um capítulo bem robusto aqui, tá? Mas, assim, eu acho que quem aqui está nos assistindo, quem é empreendedor de hardware ou tecnologia, sabe que a gente tem a Vise, Metro, Anatel, e que é extremamente complexo isso. Eu vivi muitos anos isso na multinacional, quando eu importava, né? Os equipamentos eram feitos fora do Brasil, eu tinha que importar, mas a Anvisa tinha que fazer, era extremamente complexo, mudava todo o nosso planejamento de lançamento, de vendas, porque atrasava tudo. Tem mil particularidades. A gente sofre muito com isso aqui, Luiz, muito mesmo, a ponto de ter fábrica atrasada há mais de ano, porque a Visa local não consegue se entender com a Anvisa, assim, a gente já passou por diversos, inclusive, consultores tentando achar algumas informações, a gente ainda sofre com isso, mas a gente preferiu mesmo assim fazer no Brasil. A nossa fabricação no Brasil, até a gente fala, poxa, a gente dá emprego no Brasil, a gente fabrica no Brasil e a gente é penitenciado por isso, entendeu? A gente tem problema, seria mais fácil se a gente importasse, seria mais fácil se eu importasse o produto, tá? Mas a gente faz aqui, a gente tem orgulho de fazer aqui, todo o nosso desenvolvimento é próprio, nosso dev, nosso todo produto, aplicativo, algoritmos é todo próprio, todo aqui feito na Biologics, patenteado por nós, a nossa propriedade, a fabricação é terceirizada, só a fabricação é terceirizada, mas é no sul. Então a gente já começou a exportar, né? E aí exportar para a América Latina, Chile, Argentina já oficialmente, com regulatório. Mas enfim, é um desafio, mas ao mesmo tempo é uma barreira de entrada. Porque daí eu tenho o produto feito no Brasil que eu consigo fazer preço melhor para o brasileiro. E aí eu consigo atingir nossa missão, que é democratizar os cuidados do sono, começando pelo Brasil. Porque tudo que é importado com dólar alto, com tudo alto, e com as barreiras que a gente tem de Anvisa, fica mais difícil vir. E a gente não vê lá fora, a gente não viu ainda algum que tenha validações clínicas como a gente tem, a qualidade que a gente tem aqui e o preço que a gente consegue fazer por ser brasileiro, né? Por não ter importação. Então, no final, de novo, o grande desafio, como era o caso da pandemia, pode nos trazer uma fortaleza também, para a gente crescer um mercado gigante que é o Brasil. Isso é muito legal, porque por mais que seja um grande desafio, mas é sempre bom a gente ver a capacidade que a gente tem nacional de desenvolver dispositivos que sejam inovadores, né? De A tecnologia. maioria pergunta para a gente, Luiz, mas é brasileiro? Os nossos clientes, os médicos, dentistas, fisioterapeutas, mas não é importado, porque eles acham que é só a biologista, é só a empresa que vende. É tudo desenvolvido aqui, fabricado aqui, tudo. Nem algoritmos que geralmente muitas empresas às vezes fazem algum tipo de parceria, não, é tudo feito aqui. Então eu brinco também que quando eu estava na multinacional, qualquer alteração que me pedissem no software de produção, eu ia falar com Índia, China, Estados Unidos, dependendo de onde era feito isso, e às vezes nunca ia ter nenhuma mudança ou ia demorar anos. Aqui eu falo na sala ao lado, eu vou lá, sento, eu me assustei com isso no começo disso, porque eu sentava com os devs, com os desenvolvedores, e eu falava alguma coisa. A gente tem os crânios aqui, né? Os gêniozzinhos, gêniozões, na verdade. E eu falava às vezes assim, não, porque eu queria fazer tal coisa, alguma coisa clínica, como eu vi muitos anos na área clínica, né, na multinacional. Eu falava, mas isso, aquilo. E eles fazem uma cara, é. Fala, mas é difícil? É. Que difícil quanto? Eu pensava, vai me falar que vai demorar 2, 3 meses para implementar. Não, é pelo menos uns 4 dias. Eu falo, pô, 4 dias? Eu falo, meu, eu ficava, parecia um parque de diversões, assim. Eu falo, gente, eu tô aqui fazendo a coisa acontecer, entendeu? É muito diferente e é muito bom pra gente que eu hoje eu faço mais, eu sou responsável por marketing e vendas e pós-vendas aqui, né? Mas meu background é clínico, então isso é uma grande fortaleza, porque daí eu tô no produto o tempo inteiro, né? E é muito bom a gente ver isso acontecendo e fazer o produto ficar do jeito que a gente quer que faça, do jeito que o mercado precisa que seja, né? Do Pois mercado é. brasileiro, principalmente. Pois é, pois é. E aí é isso, né? Então, assim, a gente tem um contexto que a gente já se provou que tem uma alta capacidade de desenvolvimento tecnológico de software, mas quando a gente tem resultados bacanas com o desenvolvimento de dispositivos, isso dá um gostinho bom, sabe? Tipo, porra, a gente Sim, consegue fazer também. E eu acho que isso é muito legal também por um outro motivo, que é o fato de vocês estarem criando uma solução que a gente popularmente costuma chamar aqui, não é um problema jabuticaba, né? Ou seja, não é um problema que só tem no Brasil. E você tem uma visão internacional que sim, já está em prática, e isso também coloca o nosso potencial de criação e potencial empreendedor numa escala que a gente precisa ter. Não é legal exato, ter, precisa ter. E eu acho que exato. isso é muito bacana ouvindo você falar.
Só que aí também, Thalita, tem uma questão que eu acho que está muito ligado a você também dentro da Biologix, que é a relação com captação de investimentos, né? Então, eu tenho conversado com outras fundadoras e outros fundadores, e esse é um tema que também não sai da mesa na hora que a gente conversa com startups, a gente olha para o ecossistema, a gente sabe que pouquíssimas são as startups que conseguem captar investimento e ainda muito menos aquelas que conseguem captar bons investimentos, né? Existe uma diferença crucial aqui. Quem já captou Exato, investimento sabe o que eu estou dizendo. Então, exato. na visão de vocês e na experiência, na verdade, de vocês, como é que foi esse processo de captação e o impacto da captação feita no desenvolvimento da Biologix? Bom, eu fui comprada com uma captação, né? Eu brinco aqui, porque eu vim na primeira captação. Como eu disse, eu sou co-founder, eu entrei, né, no começo ali, mas foi a primeira captação que foi feita maior, onde entrou o Einstein também. O Einstein é nosso investidor, hoje é um dos nossos maiores investidores, a Vox, né, Capital, que é o fundo do Einstein. Mas eu vim, na época era o Einstein ainda, mas eu vim nessa primeira captação quando a empresa estava se estruturando para dar um crescimento e precisava trazer alguém do mercado, alguém que tivesse esse background clínico e mercado. Então, e aí sim, porque também não adiantava trazer alguém que não tivesse nada para trabalhar, não tivesse nada para fazer, não tivesse dinheiro nem para estruturar nada, né? Precisava ter estrutura, eu vim para falar, bom, agora vamos fazer acontecer também, então só que eu tenho dinheiro para isso. Então, isso foi muito importante e é estratégico. O ano passado, a gente faz um ano e pouquinho, faz 2 anos que a gente começa a trabalhar numa segunda. A gente teve uma rodada intermediária, tá? Na época da pandemia, a gente fez um pré-seed, foi uma rodada meio cambeta ali, porque a gente precisou dar para dar um fôlego ali. E depois a gente fez agora, o ano passado, faz um ano que a gente finalizou a captação, é uma rodada maior, que a gente fez com a Cortex. Então, que é um fundo extremamente estratégico para a gente, fundo do Florido, do SEB, do Bradesco, né? Então, muito mais do que o dinheiro, porque não foi grande, não foi uma captação grande, né? A gente estava brequivado já, não era pelo dinheiro em si, era também para ter mais dinheiro para fazer projetos maiores, mas pela estratégia que ele pode nos dar, pelo esse dinheiro, esse smart money que ele vem, né? Quem ele pode nos apresentar? Como é que eu posso ganhar força no mercado tendo esses investidores aqui por trás, ou tendo sócios como eles, né? Que nos trazem, além de conhecimento, apoio, nos trazem network, nos trazem abertura de portas, né? Então, esse eu acho que é um ponto muito importante. A gente passou um ano, Luiz, ano retrasado, puxado, eu não aguentava mais fazer pitch, não aguentava mais, porque a gente procurava, mas eles também nos procuravam, e aí foi a época assim, da neblina total, né, das startups, de nada de captação, então, assim, tinha coisa muito pesada que vinha pra gente, e a gente fala, pô, a gente não tá nessa fase mais. Eu sou, os meus outros dois sócios são mais velhos, eu já não sou novinha, já não sou perfil super startup, tá acabando de montar, nossa startup já não é uma startup menininha, né, nós fizemos 5 anos de mercado, mais 10 de estruturação de CNPJ, vamos dizer assim. E a gente não tem mais, a gente não quer, a gente tem muita coisa a perder, né? A gente não está no começo mais, a gente está brequivado, a gente tem uma empresa sólida, só que a gente precisava captar para crescer mais. Então é muito difícil isso aí. Você conseguir achar um sócio, um investidor que entenda isso, que entenda hardware, porque é um empecilho, né? Os investidores têm medo, hardware, mas como assim? Mas a gente precisava ter um hardware muito bom. A gente preferia pegar o mercado, mas não tinha um que tivesse a sensibilidade que o nosso tem, o oxímetro, né? A base do nosso sistema é um oxímetro que se conecta ao aplicativo, a dados em nuvem, mas ele não tinha nenhum no mercado que tivesse a alta sensibilidade que a gente precisava. Então a gente teve que desenvolver um hardware. Se algum dia tiver algum, a gente pode plugar também, entendeu? Mas hoje não tem ainda. Então foi uma fase muito delicada que a gente também teve que olhar para a gente. Muitas vezes a gente se perguntou, Luiz, a gente quer fazer isso mesmo? A gente precisa disso? Em casa, mesmo meu marido não tem nada a ver com isso aqui, mas fala pra mim, tá, por que vocês vão fazer isso? Tá tão doloroso, por que vocês vão fazer isso? E a gente fala, não, mas a gente entende que é estratégico, a gente entende que esse dinheiro vai nos ajudar a impulsionar alguns projetos específicos e é muito estratégico pra gente, esse investidor específico, entendeu? Então, Uhum. valeu. Mas não foi trivial, sabe? Porque nós não somos mais trivial. Tá? O nosso padrão de empresa, o nosso perfil, como eu disse, breakivada, já mais antiga no mercado, com hardware, mas ao mesmo tempo com high-tech, IA, internet das coisas. Então, a gente tinha todo um lado que é o super, que todo mundo quer de startup, mas do outro lado a gente tem um peso maior que a gente fala, opa, peraí, a gente não tá querendo, não vale a pena a gente se arriscar por pouco, sabe? Isso é muito interessante. Tem dois pontos que eu acho legal nessa tua fala. O primeiro é
essa visão de, cara, o nosso modelo, ele é financeiramente sustentável, né, então vocês Já estão se no provou, já. pois é, isso ainda mais nesse momento de mercado, já que o contexto é captação, é ainda mais importante, né. A gente passou por um momento absolutamente fora da curva ali, 2020 e 2021, Exato, que eh não foi nossa fase de captação, onde estavam os múltiplos. Eu não vou nem entrar em detalhes financeiros, mas assim, a nossa captação, quem olha, mas para quê? Vocês não foi um valuation legal. Mas a gente julgou que era importante, entendeu? Que pois foi é. estratégia, foi importante. Pois é, e é isso, quem captou nessa época com o valuation muito esticado, acabou tendo que baixar valuation em captações seguintes. E aí Sim, quem entrou nessa época frustra, né? Porque ninguém quer perder valor do negócio que está sendo investido, né? sim, sim. Mas eu acho que o primeiro ponto de ser um modelo sustentável e estar no break-even para negociar investimento, eu acho que é uma abordagem importante. E o segundo ponto é pensar no perfil investidor muito mais do que no cheque. Né? Exato, Eu sei que existem realidades e realidades, momentos e momentos, mas tá na posição de você poder escolher o perfil investidor muito mais do que pensando pelo cheque que ele pode colocar, eu acho que isso se torna estratégico para o negócio. Você captar exato, investimento é uma relação de longo prazo com essa empresa ou com esse conjunto de pessoas, né? Então isso tem que ser muito bem pensado. exato. E é muito interessante ouvir isso de você e dentro dessa estrutura. Isso é reflexo de maturidade, né? Tem um ponto de se colocar, mas a gente não tem meio que aquele estereótipo de startups que geralmente você encontra, Exato. mas isso se torna positivo, porque essa maturidade profissional, essa maturidade que se reflete no papel empreendedor, vai fazer diferença, não só no momento de captar, mas no direcionamento do negócio. E Exato, a gente aí, não tá para tudo ou nada, a gente quer que a empresa já virou e a gente vai fazê-la crescer cada vez mais, né. Eu acabei não exato. falando, Luiz, mas hoje quando você me perguntou de mercado, e a gente fala de mercado que já se provou, a gente tem um SaaS hoje, né, então já foi Uhum. um sistema que não era tão comum na saúde, no sono não existia nada disso, a gente achou um modelo, e hoje a gente estima, pelos dados que a gente tem no mercado, que a gente já faz metade dos exames do Brasil todo, né, então a gente faz 14.000 exames por mês, a estimativa é que sejam mais ou menos uns 28.000 exames no mês no Brasil todo, né. Então só É, que num modo mais popular, justamente para sim. democratizar, então o nosso ticket é baixo, com muita gente rodando nossa solução. Pois é, cara, são números que chamam a atenção independente de quem esteja do outro lado ouvindo. Isso é relevante, isso é importante ser compartilhado. E aí, Thalita, eu acho que uma última questão que eu tenho para você volta um pouquinho nessa visão da maturidade como empreendedora, em ter vivido muita coisa e ter passado por muita coisa dentro dessa jornada da Biologix, que é a tua visão agora, enquanto empreendedora, enquanto liderança, qual o teu papel nesse negócio e como é que tu enxerga isso a partir de agora? A importância de uma figura como a tua dentro da Biologix, uma pessoa que vem do mercado formalmente, né? A tua Aham, formação já aham. é nisso. Então, conta agora. Eu sei que é uma pergunta mais reflexiva, mas eu acho que é interessante para a gente entender como é que você se enxerga nesse contexto. Legal. Bom, como eu falei, eu sou responsável por marketing, por growth, né, marketing, vendas e pós-vendas, e só que toda a nossa venda é consultiva, é clínica, então eu acabo sendo um suporte clínico para tudo. E porque eu fiz no mercado muitos anos isso, clínico, marketing e vendas. Então, assim, eu conheço centenas de pessoas no mercado. Eu acho que o que eu mais faço para o pessoal aqui, como reflexão pessoal mesmo, o que eu mais faço aqui no meu time, hoje eu tenho 18 pessoas, acho, no meu time, né? Quatro, cinco diretos, e depois a gente tem, então, marketing, vendas, pós-vendas, internacional, a gente tem uma pessoa, novos negócios. Duas pessoas já trouxe do mercado. Uma foi minha principal concorrente, e hoje trabalha com a gente muito bem. Mas eu acho que o que eu mais trago é essa segurança e confiança que, assim, o produto é muito bom porque eu sei que é bom, porque eu trabalho com isso há 20 anos. E quando eu chego e falo, as pessoas vêm junto e falam, nossa, eles veem como eu conheço todos os médicos, como eu conheço todos os hospitais, como eu estava lá e como eles estão confiando no que eu estou falando, porque eu ensinei muita gente a fazer polissonografia, ensinei muita gente a falar sobre sono, né? Então, eu tô em todos os congressos vendendo junto com o vendedor, né? Então, assim, para mim é super pesado isso. Minha agenda é uma loucura, porque assim, a gente tem muito congresso, a gente trabalha com várias especialidades. Só que é muito importante eu estar ali junto, porque eu estou ouvindo tudo o que os clientes, qual é a objeção na hora, ou qual é a grande fortaleza nossa.
e eu tô dando segurança para os nossos vendedores venderem junto. Porque às vezes vem pergunta muito complicada, às vezes tem médico que quer saber o algoritmo XPTO, e eu sei porque meu background é clínico, eu sei, eu trabalhava com isso, eu sei fazer, então muitas vezes eu tenho que entrar, eu tô de estar sempre de olho para entrar junto ali na hora de vender, quando a coisa aperta. Então acho que esse é o principal ponto que eu trago para eles, é de segurança. Eu não tinha experiência com gestão de 20 pessoas, né? Não era esse meu expertise. Eu sempre fui gerente de produto, fui gerente de marketing, fui gerente de Latam, mas com equipes menores e multinacionais que trabalham com distribuição, entendeu? Meu foco não era gestão de pessoas, 20, 30, 40, 50 pessoas. Não é esse meu expertise. Mas é dar segurança no que eu estou falando, no produto, em como direcionar. Então, agora que a gente já tem uma estrutura e a última captação, voltando, nos trouxe dinheiro para também contratar pessoas um pouco mais experientes, então eu consigo ter uma gestora boa de marketing, uma gestora boa do comercial, que são pessoas que foram crescendo com a gente também, mas eu consegui trazer mais gente mais experiente de mercado, que eu consigo delegar e falar, bom, se cada um cuida das suas coisas, eu consigo ficar muito mais na estratégia, no institucional e rodando em todas as frentes. Eu estava aqui antes esperando você para entrar, eu ouvi alguém reclamando alguma coisa do nosso pós-vendas, mas o cliente falou isso, isso, isso. Opa, o que o cliente falou? Mas por quê? Então, peraí, vamos ligar para ele, vamos explicar tal coisa. Eu consigo ficar o tempo inteiro e a hora que o bicho pega, a hora que eles me chamam. Você pode ligar para tal cliente? Eu vou ligar. E a gente tem 6 mil hoje. E eu já ligo para vários, já liguei para vários. E eles têm meu celular e meu acesso. Meu celular é uma loucura, né? Meu WhatsApp. Então, eu acho que esse é o meu principal ponto, sabe? É liderar pelo exemplo de conhecimento na área, de causa mesmo. Eu conheço o mercado. Eu sei o que o mercado precisa, eu sei o que o cliente precisa ali clinicamente, e eu tô lá de cá vendo números, né? Eu preciso fazer a empresa virar também, eu preciso fazer a coisa fechar. Então, acho que essa é a minha principal, como é que eu vou dizer? Doação aqui, né? Minha principal vantagem para eles aqui. E eu acho que isso é muito legal porque, assim, tem dois fatores na tua fala que eu acho que eles são necessários para quem quer fundar uma startup, liderar uma startup, que é o primeiro, você saber empoderar pessoas. É o que você falou, cara, muita gente veio crescendo com a gente. E eu acho que isso também, isso é um primeiro fator muito positivo, você dá Sim. poder às pessoas crescerem com o negócio. E o segundo ponto, que eu acho que trazendo a linguagem formal agora, é aquele aspecto da liderança servidora, né? E o que é o servir nesse caso? É fazer o que você acabou de usar como exemplo antes da gente começar a conversar. É você estar atento ao que está acontecendo, mas só interferir no processo quando de fato aquilo Sim. você puder fazer para ajudar o time. Se é uma coisa que o time vai se resolver, as lideranças outras vão resolver, Uhum. deixa fazer, porque isso vem do primeiro ponto, é você empoderar essa galera para que tomem decisão e mantenham a máquina girando. Exato. Mas se é uma coisa que fala, opa, peraí, se eu interferir nisso aqui, eu acelero o trabalho dessa pessoa, pô, acelero. Então, peraí, deixa eu te ajudar. E eu acho que esses são fatores importantes no perfil de quem está fundando startup, de quem lidera o negócio. Não é querer ter a resposta para tudo, querer centralizar tudo, mas estar ali atenta ou atento aos pontos que você pode ser um suporte, ser um ponto para acelerar alguma coisa e que as pessoas percebam, pô, eu posso contar com a Thalita Posso na contar? hora que. Exatamente. Exato. Exatamente. Apertou, eu vou chamar. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter esse suporte e esse suporte vai fazer parte do meu processo também de desenvolvimento. Então, acho que isso é muito Uhum. legal, Thalita, de verdade. E, cara, eu te agradeço demais por esse tempo. Acho que eu também aprendi muito com a tua trajetória. Acho que tem pontos aqui que quem assistir, prestando atenção, vai pegar alguns detalhes de comportamento, alguns detalhes de tipo, pô, isso aqui faz sentido para ser aplicado em outros contextos empreendedores. Eu acho que a minha ideia com esse papo de founder é exatamente isso. Não é Muito contar bom, muito aquelas legal. histórias. Pois é, não é contar aquilo que vai ser capa de jornal, é falar sobre vida real. E eu acho que isso aqui a gente conseguiu fazer muito bem. O dia a dia, a hora que o bicho pega, as coisas acontecem e ficam lindas quando acontecem, mas para elas Exatamente. acontecerem, tem muito trabalho, não é mágica, né? Exatamente, exatamente. O que eu costumo falar para as startups que eu acompanho é, uma coisa é um pitch. Um pitch é a vitrine da loja. Você tá toda vitrine de qualquer loja é bonita. Mas Sim. isso não significa que dentro da loja não tem uma lâmpada queimada, que o estoque não tá baixo, sabe? Então, assim, falar da vitrine, todo mundo quer.
Mas quando a gente senta para conversar sobre o dia a dia, sobre o que de fato está acontecendo na, como a gente fala, na cozinha da casa, a coisa vai para um outro cenário, né? Então, Thalita, te agradeço demais pelo tempo, pelo papo. Para quem ouviu e assistiu a gente até aqui, recomendo demais que você acompanhe a Thalita, acompanhe a Biologix e leia o conteúdo complementar que está aqui embaixo, porque de fato aqui tem muita lição importante, muito site legal para quem está empreendendo ou quer empreender uma startup. Muito bom, Luiz. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom e me faz refletir mais ainda. Quando as perguntas que você me fez mesmo, né, me fazem refletir e pensar cada vez mais como eu posso ajudar e liderar aqui, porque é nosso desafio constante. Eu acho que eu queria deixar só um recado aí pro pessoal. Não se esqueçam que dormir não é só bom, dormir é essencial, mas dormir com qualidade. Então precisa cuidar do sono, tá? Não é a hora que der, vai dormir. Tem que dormir não só quantidade suficiente, mas com qualidade, mas é um dos pilares da saúde, né? Então isso É acho que isso tem aí. que estar na cabeça de todo mundo. Eu quero morrer quando eu vejo os grupos ou aqueles algum tipo de conteúdo sobre pílulas mágicas, sabe? Histórias fantásticas para dormir ou durma, deixa que eles durmam enquanto você produz. Fala, não, cara, você precisa dormir, senão você não produz. Pois Então é, é esse pois é. recado, pessoal. Precisa dormir bem, precisa cuidar do sono e a gente está aqui para ajudar. Boa, muito obrigado e a gente se vê no próximo Papo de Founder. Valeu! Obrigada, pessoal.